Olá pessoal, aqui é o professor Alex Ami. Estamos no canal Física para Universidades e Concursos, em prol de resolver questões do ENAD. Então, a questão selecionada para a gente resolver hoje foi a questão de calorimetria do ENAD 2005. Então, vamos lá, resolver essa questão. A questão fala o seguinte: em um dia de inverno, uma estudante correu durante 1 hora. Então, aqui é o tempo de duração da corrida dessa estudante. Inspirando ar a uma temperatura de 12 graus Celsius e expirando a uma temperatura de 37 graus Celsius. Então a gente já pode perceber que há uma mudança na temperatura desse ar. Suponha que ela respire 40 vezes por minuto e que o volume médio de ar em cada respiração é de 0,20 metros cúbicos. A quantidade estimada de calor cedida pela estudante ao ar inalado durante o período do exercício em joules é de quanto? Então, eu quero saber qual é a quantidade de calor, estimada, cedida pela estudante ao ar, e esse calor deve estar medido em joules. Então, o que a questão trata de quê? Você precisa identificar que esse ar ele vai entrar no organismo com uma temperatura, que é de 12 graus, e vai sair com uma temperatura de 37 graus Celsius. Então, esse danado ele vai sofrer uma variação de temperatura no organismo da criatura, uma variação de 25 graus Celsius. Beleza? Esses 25 graus Celsius é a diferença entre a temperatura de saída menos a temperatura de entrada. Temperatura final menos temperatura inicial. Tá? Bom, outra coisa importante que foi dada na questão foi a frequência respiratória. A frequência respiratória dessa atleta é de 40 respirações por minuto. Perfeito? Só que ela vai passar 1 hora realizando a atividade. Se o tempo total de duração é igual a 1 hora, a gente sabe que 1 hora tem 60 minutos. Então, com essas duas informações, a gente pode saber qual foi o total de respirações que ela realizou durante todo o exercício. Então, para você saber o total, basta você pegar a frequência respiratória, que no caso é 40 respirações por minuto, e multiplicar pelo tempo que ela ficou respirando, realizando a atividade. É de 60 minutos. Então, a gente pode ver aqui que as unidades de minuto vão embora, e nós vamos ter que o total de respirações realizado durante toda a atividade dela foi um total de 2.400 respirações. Perfeito? Bom, o que a gente vai fazer agora? Nós precisamos encontrar a quantidade de calor que essa criatura ela cede para o ambiente, Beleza? Ela cede para o ar. Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, se eu quero saber a quantidade de calor que ela cede para o ar, essa quantidade de calor precisa ser identificada. Se é uma quantidade de calor latente, uma quantidade de calor sensível, ou se vão ser as duas, acontecendo uma mudança de fase no meio dessa variação de temperatura. Bom, então como na questão entra ar e sai ar, entrou um gás e saiu gás, mudando apenas sua temperatura, então é observável que a quantidade de calor envolvida aí é a quantidade de calor sensível. Calor sensível, sensibilidade da temperatura, quando há mudança de temperatura. E a quantidade de calor sensível ela é medida através do produto da massa da substância vezes o calor específico da substância vezes a sua variação de temperatura. Beleza? Variação de temperatura sofrida pela substância. Então quer dizer que para eu calcular a quantidade de calor que essa criatura cede ao ar, eu preciso da massa de ar, do calor específico e da variação de temperatura. A variação de temperatura a gente já sabe que vai ser de 25 graus Celsius. O calor específico já foi oferecido na questão, que é de 1 vezes 10 a terceira joule quilograma graus Celsius. Observe que as unidades do calor específico já estão em concordância com os valores, com as unidades de medida oferecidas no enunciado. Então não precisa fazer transformação. A massa em quilogramas, a quantidade de calor joule e a temperatura em graus Celsius. Tá? Só que, embora eu tenha a variação de temperatura e eu tenha também
o calor específico da substância, eu preciso encontrar a massa de ar que foi admitida, né, por essa criatura durante a sua atividade física. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente viu foi o seguinte, que a cada respiração, em uma respiração, ela admite, né, 0,20 metros cúbicos de ar. Perfeito? Só que durante a atividade física dela, ela não realiza só uma respiração, ela vai realizar 2.400 respirações. Isso vai ser igual ao volume total de ar que vai passar pelo organismo dela. Então, uma regra de 3 simples. A gente vai ter aqui, né, que o volume total vai ser igual a 2.400 vezes 0,20. Perfeito? Então, o volume total de ar que transitou no organismo dessa criatura foi um volume de 480 metros cúbicos. Então, a gente já tem em posse o volume. Mas eu não preciso do volume. O que eu preciso é da massa da substância. Só que, se eu tenho volume e preciso da massa, eu tenho que me recorrer a uma grandeza que relaciona massa com volume, que no caso seria a densidade. A densidade nada mais é do que a massa da substância dividido pelo volume, né, que ela ocupa. Então nós vamos pegar aqui que a densidade desse ar foi dada na questão, que é de 1,3 quilogramas por metro cúbico. Isso vai ser igual à massa da substância aqui, é a massa total de ar que essa pessoa admitiu durante suas respirações, dividido pelo volume. Que volume? O volume total de ar que ela trocou durante suas respirações, durante a atividade física, 480 metros cúbicos. A gente já consegue fazer aqui rapidamente uma observação de que eu tenho 1 metro cúbico de um lado, 1 metro cúbico do outro aqui. Você pode cortar, né? E essa massa total de ar, ela vai ser igual a 1,3 vezes 480. 1,3 vezes 480, isso vai ser igual a 624 quilogramas. Então, olha só. Olha só aqui as informações. Durante essa realização da atividade física que durou 1 hora, ela admitiu 480 metros cúbicos, né, de ar, e esses 480 metros cúbicos de ar equivalem a uma massa de 624 quilogramas de ar. Tá certo? Bom, e agora? Terminou a questão? Não. Porque a questão, o que ela pede, na verdade, é a quantidade de calor cedida, né? Estimada, calor estimado, cedido pela estudante. Então, nós vamos aqui para o último passo da questão, que é calcular a quantidade de calor sensível, que a gente sabe que é Q é igual a massa, calor específico, variação de temperatura. Então, essa quantidade de calor trocada vai ser igual a 624 vezes o calor específico, 1 vezes 10 a terceira, vezes a variação de temperatura, que é de 25 graus Celsius. Então, quando a gente multiplica 624 vezes 25, dá 15.600. Então, nós temos 15.600 vezes 10 a terceira. A potência permanece. Que unidade é essa? Joules. Então, nós colocando isso aqui em notação científica, nós vamos ter que a quantidade de calor trocada estimada foi de 1,56 vezes 10 a 7 joules. Perfeito? Então, se você for olhar para cá, a opção que satisfaz seria o item C. Perfeito? Então, pessoal, espero que tenha ajudado, que vocês tenham entendido. Estamos aí à disposição de vocês, em breve com novas questões. Um abraço a todos e muito sucesso. Valeu!